Olá, meus queridos! Eu vou contar para vocês por que é que vocês deveriam experimentar o jejum intermitente. Qual vantagem eu vou ter, Nutri, de ter que ficar sem comer? Qual vantagem eu vou ter de ter que lidar com o meu próprio apetite e dizer não a mim mesma? Bom, eu já postei algumas coisas aqui, mas eu quero deixar bem claro. O fato de você fazer jejum intermitente deveria ser considerado importante para todas as pessoas, nem que fosse só para regular o seu ciclo circadiano, que é o seu ciclo hormonal, tá? Porque a gente já sabe que existe um jejum chamado jejum intermitente fisiológico, que é aquele que o seu corpo gosta. Por que é que o seu corpo gosta? Porque a gente tem algumas respostas hormonais que acontecem no nosso corpo aí dentro do dia, tá? Que fazem com que o nosso corpo goste mais de receber comida durante o dia do que receber comida durante a noite. E isso vale para todo mundo. Então, se você é uma pessoa que precisa regular o seu padrão de ciclo hormonal, que na verdade todo mundo precisa, né? E quer ter uma resposta melhor de saúde. Por que eu digo de saúde? Porque esse ciclo circadiano regulado previne as chances, né? Diminui as chances, previne você de ter câncer, diabetes, hipertensão e demências. Ou seja, gente, o primeiro motivo é você tem um ciclo circadiano e você precisa fazer com que ele fique regulado. E para ele ficar regulado, você precisa fazer pelo menos o jejum intermitente considerado jejum fisiológico, que é o que o seu corpo gosta, que seria você minimamente jantar mais cedo e comer de novo só no outro dia, no café da manhã. Ah, mas Nutri, tem gente que faz jejum mais longo, tem que ir pro café da manhã? Calma, que aí a gente vai ter os tipos de protocolos de jejum, tá? Eu estou contando assim do começo que pelo menos fazer o jejum para regular o seu ciclo circadiano você deveria fazer. Eu tô conversando com vocês que chegam aqui no Instagram, gente, e eu tô vendo também que a maioria das pessoas nem sabe o que é ciclo circadiano. Ou seja, todo mundo tem ciclo circadiano, mas poucas pessoas sabem o que é. E na hora que você vai ver que o seu próprio corpo tem as regras dele, não é assim, eu como a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, e eu somei as calorias e tá tudo certo. Não, o seu corpo tem as regras dele. E na hora que você aprende a lidar com essas regras, que é incluindo o jejum intermitente, você tem um corpo mais saudável e você envelhece de uma maneira melhor também. Então vamos lá. Se você é uma pessoa que quer perder gordura, você quer perder peso, você pode usar o jejum intermitente, porque a gente já sabe, inclusive vou postar essa semana, tá? Que quando você come mais calorias durante o dia, você tem um gasto associado a, digamos que, trabalhar com essa coisa que você comeu. Porque você come, gente, comi, acabou. Não, você comeu, aí você vai fazer a digestão, aí o seu corpo vai absorver, aí o seu corpo tem que usar o que você comeu, entendeu? Existe todo um processo ali dentro, né? Que é o nosso metabolismo. E aí, quando a gente come, a gente tem um metabolismo associado a essa comida. Esse metabolismo tem sim um gasto calórico, tá? E esse gasto calórico associado à comida, né, que seria assim a termogênese do alimento, é o gasto associado ao alimento, ele é maior quando a gente come durante o dia do que quando a gente come durante a noite. E eu nem tô falando tão tarde assim, tá? Porque tem estudos que mostram, inclusive que é o que eu vou postar, que se você come às 8 horas da noite, que nem é tão tarde, tá? O valor que você gasta em calorias para digerir esse alimento, para usar este alimento, é menor do que o valor que você gasta quando você come a mesma refeição de manhã. Ou seja, gente, tem relação até com controlar o quanto de caloria você gasta. Você quer somar as calorias que você está comendo, mas esquece que o horário da sua refeição também influencia o seu gasto calórico, entendeu? Então sim, o jejum intermitente, saber a hora de comer, tem um efeito muito significativo no seu metabolismo, tá? Vou postar o estudo, acompanhe aqui, tá, gente? Para vocês verem que isso é muito interessante. Este gasto calórico associado ao comer os alimentos, ele é mais ou menos cerca de 10% do nosso gasto calórico total.
Porém, gente, vamos pensar bem aqui. Se tudo que você puder melhorar um pouco para te ajudar a ter um corpo mais definido, para te ajudar a ter menos gordura, para te ajudar a ser mais saudável, é bem-vindo, né? Até porque já não é fácil para a maioria das pessoas manter um peso saudável. Se fosse fácil, não tava mais da metade da população acima do peso, não? Então, o que é que você pode fazer? Aproveitar essas dicas, essas orientações de horário que você come para fazer a sua última refeição mais cedo e ajudar o seu metabolismo. Para colocar a maior parte das suas calorias mais cedo e ajudar o seu metabolismo. Se você conseguir fazer o jejum fazendo a sua última refeição mais cedo, mas eu vou pular o café da manhã no outro dia, tá? Então pula, não pula, vamos por partes. Fazer a última refeição mais cedo. Se você consegue fazer ela mais cedo, já tem estudos que mostram que você pode ter até 30% a mais de resultado na sua perda de peso. Ou seja, tá aí mais um motivo para você fazer. Vou recapitular, hein, para quem entrou agora. Se você consegue usar o jejum intermitente de forma correta, porque fazendo certo dá certo, fazendo errado dá errado, né, gente? Se você faz de forma correta, você consegue melhorar a sua resposta de ciclo circadiano, que é o seu padrão hormonal. Tem relação com prevenção de doenças, prevenção de câncer, prevenção de demências, tá? Se você consegue colocar a maior parte das suas calorias durante o dia, comendo menos à noite, você vai regular mais esse gasto calórico diário seu, tá? Porque aqui a gente tá falando, gente, de uma nutrição avançada, de otimizar o seu metabolismo, né? Porque quanto mais otimiza, mais fácil fica. Então você já vai conseguir otimizar isso por conta dessa resposta também de ciclo circadiano. Um outro ponto que é muito importante. O nosso corpo tem uma resposta de glicemia e de insulina e de captação de carboidrato, de metabolismo, tá? De carboidrato diferente quando a gente compara à noite com durante o dia. Ele tem uma melhor captação durante o dia e um melhor uso dos seus nutrientes durante o dia, tá? E um outro motivo para fazer jejum. Então, se você já não tem uma digestão muito boa, se a sua glicemia já não é muito controlada, tá? Então, se você já tem pessoas na sua família que têm diabetes, então pode ser que você tenha essa predisposição a ter diabetes também, porque assim, né, gente, quando a gente é mais novo, o que a gente quer? A gente quer ser bonito, a gente pensa na nossa carreira, a gente quer aproveitar a vida, quer viajar, quer ficar com quem a gente ama, então são essas as preocupações que a gente tem. Mas quando a gente ficar mais velho, né, já tô mais perto dos 40 que dos 30, mas enfim, quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem outras preocupações, e essas preocupações vão ser o quê? Prevenir doenças que realmente podem impactar muito na nossa vida. E se a gente já previne isso agora, isso é muito positivo. Se você já acha que está com problema, imagina só você ter mais problemas. Então, assim, por mais que a gente não controle o futuro, tá? Tem coisas que às vezes elas vão acontecer, ainda que a gente tente fazer tudo certo, o fato de você prevenir ajuda, porque pode ser que você não tenha e pode ser que você tenha um problema menos grave, pode ser que você tenha menos vezes este problema. Por quê? Porque você fez a prevenção. Então, você fazer a sua última refeição mais cedo e colocar a maior parte das suas calorias de carboidratos durante o dia previne de você ter diabetes, previne de você ter alterações de glicemia. Por quê? Vou postar no mesmo estudo que eu separei para postar essa semana sobre o quanto você gasta de calorias quando você come em cada horário, tá? Neste mesmo estudo eles também fizeram a avaliação do quanto a sua glicemia sobe quando você come em cada um dos horários. E a sua glicemia, ela sobe mais e se mantém mais tempo mais alta quando você come mais tarde. E isso é prejudicial para o seu metabolismo. Então, tá aí mais um motivo para você tentar fazer o jejum intermitente. Uma outra questão que o pessoal acha bem interessante, porque é mesmo, de você fazer o jejum intermitente, além de tudo que eu já citei aqui. O jejum intermitente, ele induz uma resposta nos seus neurônios, tá? Ele tem uma função neuronal no seu cérebro que tem relação com a prevenção de demências, tá? E falando assim mais especificadamente, se você faz o jejum intermitente, se você consegue inclusive fazer alguns treinos em jejum, parece que, por que é que eu digo parece que? Porque tem estudos que mostram, inclusive eu mesmo estudei isso no meu doutorado e vi, tá?
parece que você tem uma resposta de neurônios melhor. E aí os neurônios que fazem controle da sua fome... Quem é que não quer controlar a fome, gente? Os neurônios que fazem controle da sua fome parece que também começam a, digamos que, responder melhor, para simplificar, tá? Porque a gente está falando de neurônio PON, que é a GRP. Então é uma coisa assim que quase ninguém conhece. Então vou simplificar para todo mundo entender, porque aqui não é uma aula de nutrição avançada. Quando você faz o treino em jejum, você pode ativar mais esses neurônios que chamam PONC, tá? E você vai ter uma melhor resposta. Por quê? Porque você vai ter um melhor controle da sua fome. Ai, mas Nutri, quando eu faço jejum, eu morro de fome. Calma, ser. Quando a gente faz jejum agudo, o que é o jejum agudo? Eu não tô acostumada a fazer jejum, eu fiz uma vez só, entendeu? Você não tem adaptação, porque você não faz. Aí sim, você vai ter mais estímulo do neurônio que chama GRP, tá? Porque você fez uma vez só, você não é adaptado e você vai ter mais fome. Essa resposta molecular, metabólica, eu digo que é igual quando você vai na academia e você não estava indo na academia. Quando você voltou de férias, foi na academia e ficou tudo o quê? Doendo. Gente, faz um treino novo, o que acontece? Você fica morto. Você pensa, socorro, o que aconteceu? Meu corpo esqueceu que eu treinava, né? Quando você sai de férias. Então, o que acontece? Quando você dá esse estímulo de treino pro seu corpo, ele não dói. Não é diferente de quando você vem treinando e vai fazendo aí sua periodização de treino. Portanto, isso é uma resposta de treino que é diferente do treino que você faz sempre. O jejum intermitente, se você fizer uma vez só, você provavelmente vai morrer de fome e isso não fica bravo todo mundo. Mas, se você aprende a fazer ele de forma regular, se você faz ele pelo menos 2 vezes por semana, tá? Falando aí de uma maneira mais simplificada, se você adapta o seu corpo a fazer jejum, você começa a ter mais resposta de autocontrole da fome. E isso é uma resposta porque a gente induz os nossos neurônios a aprenderem isso, o que já é ótimo, e também uma resposta de um treino psicológico, porque você está treinando você a não ter que pensar só em comida. Até porque, gente, se você está de jejum, você não vai ficar pensando em comida, né? Não é para comer, e aí você ajuda, né? Então, o que é que a gente tem aí? Mais um ponto. O jejum intermitente, principalmente se você conseguir fazer o treino em jejum, lógico que você vai primeiro fazer o jejum, depois tentar treinar em jejum, tá, gente? Faz cada vez um revolta. Aí você faz essa adaptação ao jejum, você tem uma melhora de resposta neuronal. Inclusive, fazendo sempre, você também consegue ter, em teoria aí, tá? Mas tem bastante estudo que tá mostrando isso, uma melhor ativação de neurônio PONC. Então, você vai ter um melhor controle de fome e saciedade. E aí, além dessa questão fisiológica, você tem o próprio treino mental de não ser mais dominado pelo seu apetite. Por quê? Porque você adaptou a fazer o jejum intermitente. E isso, gente, é muito libertador. Porque, por exemplo, a gente foi viajar no final do ano, aconteceu um negócio, tal, a gente pegou um trânsito. A gente ia ter que ficar sem comer. A gente já tava com fome, pra ser bem sincera, a gente continua tendo fome. Mas aí a gente pensou, beleza, né, gente, eu faço jejum, o que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar. E tá tudo bem. Aí você fica com fome, passa um tempinho, o seu próprio corpo faz o que? Neoglicogênese. Ele cata aquelas gorduras que você quer queimar já e faz o que? Queima pra você. E sobe a sua glicemia e essa sensação de fome que você tava, ela some. Então assim, você fica com fome, aí você vai passar um tempinho com fome, aí depois você vai parar de ter fome. Viu? Seu próprio corpo fez a adaptação, né? E aí, como a gente já sabe disso, o que a gente faz? A gente espera, porque a gente é adaptado ao jejum. Então, a gente não é pessoa que, tipo, eu tenho que ficar sem comer, eu vou sair brigando com todo mundo. Eu não consigo mais ter essas coisas na geladeira, não comer, não consigo... Sabe, assim, você não consegue. Você tá realmente sendo, assim, escravo do seu apetite, escravo da sua vontade de comer, usando a sua vontade de comer pra fugir de tudo, entende? Isso não é positivo, gente. Então, fazer o jejum intermitente, na minha opinião, um dos melhores benefícios que tem é você criar mais autocontrole diante da comida. Porque isso é libertador.
libertador. É libertador porque se você quer emagrecer, você vai ter mais autocontrole. Eu quero definir, quero ter menos gordura, eu quero me sentir bem nas minhas roupas, eu quero poder tirar foto sem ficar escondendo a minha barriga, eu quero poder comprar a roupa que eu quiser, sem achar que tá marcando tudo a barriguinha que parece de grávida, entendeu? Se você quer isso, qual que é o ponto que você tem que trabalhar? Conseguir dizer não aos extras, conseguir dizer não ao pouquinho a mais. E quando a gente está de jejum intermitente, a gente treina isso, porque a gente, quanto mais cede, mais cede. Eu falo que é igual, por exemplo, um alcoólatra, se você deixar a geladeira cheia de cerveja, ele vai querer beber, entendeu? Então, assim, quanto mais você come, mais você quer comer. Inclusive, isso também é uma resposta que acontece nos nossos neurônios, tá? Inclusive, o perfil de gordura que a gente come influencia isso, tá? O resultado que você vai ter de todos esses benefícios do jejum, que tem alguém aqui perguntando, Dolores, vai ser o quê? Dependente de qual jejum você vai fazer e de qual dieta você está fazendo. Mas as moléculas do jejum, de uma maneira em geral, quando você faz ali o jejum, elas duram cerca de 5 dias. Então, teoricamente, você tem que fazer o jejum 2 vezes por semana para ter uma melhor adaptação. E aí você vai também fazer o quê? Passar a sua última refeição para mais cedo. Se a pessoa já estiver muito ruim, tipo, os seus exames já estão ruins, você pensa, nossa Senhor, Pai amado. Aí vai demorar um tempinho, geralmente são 3 meses, tá? Que você tem que continuar fazendo para ter uma resposta realmente, nossa, significativa. Agora, se você faz o jejum intermitente, alinhado ao ciclo circadiano, faça a última refeição mais cedo. Se você quiser no outro dia, pula o café da manhã, ou não pula, ou só passa ele para mais tarde. E você alinha a sua dieta, aí eu tenho convicção a condição de te dizer que você vai perder peso e vai ter um bom resultado dentro de 3 semanas. Por que é que eu digo isso? Porque eu tenho o desafio 18 dias para secar, que inclusive está acontecendo agora, a gente vai abrir uma próxima turma aí no ano, mas eles são 18 dias, e aí tem o jejum intermitente, e ele é já alinhado às dietas e ao ciclo circadiano e aos treinos. E em 18 dias fazendo isso, o pessoal consegue perder, assim, muito peso. Lógico, quanto mais você está pesando no começo, mais peso você perde. Mas a gente já teve gente que perdeu 10 centímetros de barriga, entendeu? O pessoal perde em média 5% do peso. Seguindo, né, gente? Então, assim, o jejum intermitente, ele ajuda, assim, você a ter um resultado mais rápido. Tanto é que o estudo que eu postei aqui no meu Instagram, que tem lá, acho que 86 mulheres, se eu não me engano, a gente percebeu que, a gente não foi eu que fiz isso, né, eu só postei. A gente leu lá, né, que as pessoas que fizeram o jejum intermitente perderam 6 quilos. As pessoas que comeram igualzinho, idêntico, o mesmo déficit calórico, entendeu? E o mesmo padrão de comida, elas perderam 4 quilos, tá? Em média dá 2 quilos de diferença. Então, assim, otimiza literalmente os seus resultados, tá? Nessa questão daí do horário da última refeição que alguém perguntou aqui, o que é que a gente tem? Eu já postei algumas coisas aqui, depende um pouco do seu objetivo, do seu estômago, da sua glicemia, e da sua adaptação. Mas tem alguns estudos que mostram que se você come às 8 horas da noite, o seu corpo considera tarde. Então, assim, eu não tenho nenhuma adaptação, não consigo comer às 6, às 7, sabe? Antes ali do horário que seria o pôr do sol, você consegue comer realmente às 8. Aí, o que você faz? Você faz a sua última refeição mais leve, tá? Porque a gente já sabe que isso vai ter uma implicação no seu metabolismo se você comer mais. Isto muda se você conseguir treinar de noite, porque para quem treina à noite, dá para você fazer a sua última refeição mais tarde, porque o próprio treino aumenta a captação de glicose e sua resposta metabólica, tá? Isso é uma questão realmente, assim, do treino. Então, para quem treina de noite, beleza, vai dar para comer de noite. Para quem não treina de noite, 8 horas seu corpo acha tarde. Então, eu preciso comer uma coisa 8 horas, que coma leve. Se você conseguir terminar mais cedo, já que você tá falando assim, eu quero um mundo ideal, você termina de comer 6, 7 horas da noite, tá? Aí vai ser o mais padrão pro ciclo circadiano. Mas eu consigo fazer um jejum mais longo. Beleza, termina mais cedo, termina no dia às 4, termina às 5, mas eu vou deixar claro aqui, hein? A cada 2 horas que você altera no horário que você comeu, eu mesma fiz essa avaliação olhando uns artigos, assim, comparando com os outros. A cada 2 horas dá diferença metabólica. Então, por exemplo, a pessoa pensa, das 6 para as 8 não faz diferença.
Faz diferença sim. Ah, das 4 para 6, será que faz diferença? Gente, faz muita diferença, tá? Até porque assim, você vai aumentar o seu tempo de cetose. Aí a gente vai entrar na dúvida aqui que 2 pessoas falaram sobre essa questão de trocar o protocolo, né? Você pode fazer o mesmo protocolo todos os dias? Pode. Aí, qual protocolo a pessoa geralmente vai fazer todos os dias, né? Geralmente vai fazer 3 refeições por dia, às vezes faz 2, mas a maioria das pessoas que fazem jejum todo dia fazem 3 refeições por dia, também vai treinar, né? Vai ter o pós-treino. Então, assim, se você quiser fazer todos os dias, você pode fazer todos os dias. Qual que é a questão de você trocar os jejuns que você faz ao longo da semana? Quando você consegue fazer um jejum, pelo menos um mesmo, mais longo na semana, isso te traz benefícios. Por quê? Porque quanto mais tempo você fica de jejum, mais forte, digamos assim, fica a sua resposta de autofagia, que é uma coisa que acontece ali dentro das suas células, tá? Que faz com que as suas células sejam mais limpas. A gente faz autofagia o tempo todo, tá? Senão sem autofagia a gente morre, tá? A gente já tinha morrido, então a gente tá fazendo. Mas quando a gente faz o jejum intermitente, este processo ele é aumentado, tá? E compensa assim que você recrutou mais faxineiras ali para limpar as suas células. Este processo de autofagia, o processo de cetose também que começa a acontecer ali de forma mais acentuada com jejum de 12 horas para cima. Então, até que se você fizer um exame de sangue, não sei se vocês já fizeram isso, você faz um exame de sangue com mais tempo de jejum, às vezes seu colesterol vem um pouquinho mais alto, tá? Por quê? Porque é para ser mais alto, porque seu corpo tá queimando ali a gordura, já que você não comeu nada, para usar ela como energia, né? Então, assim, você vai ter um processo associado a isso que se chama cetose, e isso dá uma alteração metabólica. Essa alteração metabólica é associada com mudanças no seu corpo. Então, você faz esse jejum mais longo, é associado com o quê? Para você induzir mais essas associações que são com prevenção de câncer, com prevenção de demências, tá? Então, você tem essas adaptações. Então, se você quiser fazer um jejum mais longo, você vai ter mais adaptação metabólica, sim, tá? E se você quiser trocar o protocolo de jejum durante a semana, por exemplo, eu quero trocar o protocolo de jejum porque eu estava terminando de comer às 6 e agora eu quero terminar de comer às 4. Não é um jejum super mais longo, são 2 horas a mais, mas já vai fazer diferença se você quiser perder gordura, tá? O que eu sugiro pra vocês, gente, lembrarem, apesar de que assim, o vídeo é mais sobre falar os benefícios do jejum, mas eu gosto de responder as perguntas, claro, podem conversar comigo. Mas uma coisa assim que a gente precisa lembrar, não fique trocando o horário das refeições de forma muito forte. Por exemplo, um dia eu almoço às 11, outro dia eu almoço às 1, outro dia eu almoço às 3. Aí você tá pensando, mas eu tô trocando para dar um estímulo novo. Não é bem assim, porque a cada hora que você come, você estimula genes que chamam genes relógios, são os nossos clock genes mesmo, tá? Se você pegar e fazer ali uma avaliação no Google, se você quiser fazer uma busca ali no Google sobre clock genes, eles chamam genes relógios. Quando a gente come, a gente ativa esses genes chamados genes relógios. Se a gente come cada dia num horário, a gente desalinha um pouco, tá? Essas ativações, e isso prejudica o nosso ciclo circadiano. Então, assim, não dá pra você ficar trocando muito o horário das suas refeições. Tente almoçar no horário que é pra almoçar. Eu vou trocar o meu café da manhã porque hoje eu não vou pular o café da manhã, porque eu quero fazer um jejum mais longo. Beleza, pula. Eu quero fazer minha última refeição um pouco mais cedo, então faz ela 2 horas mais cedo. Só não fica assim, cada dia de forma totalmente desalinhada, entendeu? Comendo num horário, porque daí já não vai ser benéfico, tá? Vai tá essa parte que atrapalha também. Quando alguém fala assim, mas eu preciso, que alguém perguntou aqui, né? Pode acontecer de parar de perder peso. Só pra terminar, pode variar 1 hora, 2 horas da diferença, por exemplo. Um dia você almoça às 11, outra 1, mas já deu 2 horas. Aí isso já dá diferença, tá? Porque tem genes que são ativados com efeito de 2 horas depois. Então, isso aí é uma boa pergunta, que fica aí a dica. E aí, sobre o que é que acontece quando a pessoa para de perder peso? Bom, eu quero usar o jejum intermitente
para perder peso e eu parei de perder peso. Já fiz um post sobre isso aqui. Porque o jejum ajuda a perder peso? Ajuda. A gente tem estudos que comprovam. Eu já atendi muitas pessoas, então sim, a gente comprova. Já coloquei resultados ali nas bolinhas, né, dos destaques do meu Instagram. Gente, o jejum ajuda a perder peso, tá? Isso é um fato, né? Até nem precisa pensar muito. Você não come, você perde mais peso, né, gente? Você tá gastando caloria. Mas o que é que acontece? Que às vezes a pessoa vai falar assim, eu parei de perder peso. Aí tem algumas coisas para avaliar. Será que você estava treinando e fazendo exercício físico também? Porque o seu gasto calórico é proporcional ao quanto de músculo você tem. Vocês já viram, gente, aquelas pessoas que postam assim, o que eu como num dia? Aí você vai ver a menina super forte, assim, malhada. Aí você vai ver que ela bate umas pratadas mesmo de comida. Ela como isso, beleza. Aí você pensa, então se eu, destreinada, sedentária, comer igual, vou ficar igual a ela? Não vai, gente. O metabolismo é totalmente diferente. Totalmente mesmo, tá? A gente já postei aqui também. Inclusive eu postei isso um dia que eu tava somando as calorias do chocotone pra mostrar quanto que você tinha que treinar pra queimar. Gente, me segue, é muito legal. E aí, o que é que acontece? Se você diminuir seu gasto, se você diminuir sua massa magra, você vai gastar menos calorias. Se eu não me engano, dá 20% a menos, tá? De gasto calórico. E isso é bem significativo. Se você não tiver com a sua dieta alinhada, também você pode parar de perder peso, porque às vezes você vai ter que trocar a sua dieta. Talvez você estava perdendo peso, comendo um pouquinho a mais, agora você quer pesar menos, às vezes vai ter que comer sim um pouco menos. Outro ponto, às vezes a pessoa não tá com o ciclo circadiano ajustado. Aí o que é que a gente vai ter que olhar? Essa pessoa é muito estressada? Vocês dormem direito? Será que seu cortisol tá subindo muito? Gente, faz muita diferença ser ansioso na vida. Pronto, agora todo mundo chorou. Que não é ansioso, mas calma. Faz muita diferença ser muito ansioso na vida, tá? Pro seu metabolismo. Se você ficar dando pico de cortisol acima do esperado, a gente tem que subir um pouco o cortisol. Isso é pra gente ficar ativo, pra acordar, fazer as coisas do dia, mas não muito. Se ele sobe a mais e você começa a descontrolar, isso descontrola o seu metabolismo. Eu já peguei pessoas com burnout que não conseguiam perder peso por conta do burnout, tá? Isso dá muita diferença. Então, assim, eu não sei se alguém aqui tem burnout, eu não sei se eu atraio gente que tem burnout, eu já tenho tanta gente com burnout. Eu mesma já tive burnout, tá? No final do doutorado, e altera muitos exames. Pra vocês terem uma noção, posso até postar aqui um dia. A Fá falou, obrigada, Fá, fico feliz que vocês gostam do meu trabalho, porque eu faço com muita dedicação mesmo. Mas voltando aqui, eu já postei aqui uma vez sobre burnout, fiz uma live até com um psicólogo. Eu já tive, o que é que acontece? Gente, eu tô lá, tô fazendo o jejum intermitente, mas eu acho que eu parei de perder peso. O jejum intermitente ajuda a perder peso? Ajuda, mas se a pessoa tá em burnout, se ela não dorme direito, se o cortisol dela é super alto, se ela não ajustou a dieta, se ela não treina, o gasto calórico dela já diminuiu, ela perdeu músculo, a resposta neuronal muda conforme o perfil da sua dieta, principalmente perfil de gordura, tá? Gordura saturada alta atrapalha a sua resposta neuronal. Mas eu acho que não, então você tá errado, você tá bem errado. Nossa, pra que falar assim, gente? Porque é verdade, entendeu? Tá lá no Google Academy, você colocar uma pesquisa de banha, nenhuma banha faz bem pro seu neurônio. Vai por mim, eu estudei isso no meu doutorado, inclusive é um negócio padronizado, tá? No mundo inteiro. Qual gordura faz mal pro seu neurônio? Muita gordura saturada. Você pode comer um pouco? Pode, existem 9 tipos de gordura saturada, não vou entrar nesse ponto agora, mas você comer muita gordura saturada vai alterar também. Aí se você não mantém índice de qualidade da sua dieta, você também não vai ter uma resposta metabólica boa. Então tudo a gente tem que olhar. Não dá pra querer também falar assim, eu acho que é um bom ponto, hein, pra pessoa que falou de parar de perder peso. Eu parei de perder peso porque eu fiz jejum e agora meu gasto calórico está mais baixo. Essa resposta não está correta, tá? Pode ser que, você fez jejum e perdeu peso, e aí você perdeu sua massa magra porque não estava treinando, pode ser que você não ajustou suas vitaminas, aí você está com deficiência, pode ser que você não está dormindo direito, está com cortisol mais alto, pode ser que você esteja em burnout, pode ser várias outras coisas, seu índice de qualidade da dieta tá ruim, você não consome gordura essencial. Gente, vocês sabem que gordura essencial chama essencial porque se você não comer você fica sem, né? Mas ela é essencial para o seu corpo funcionar. Então, gente, acho bom vocês comerem, tá?
Então, tem ômega 3, a gordura essencial. Ah, não como peixe, come chia, mas você precisa de gordura essencial, nosso corpo precisa, tá? Então, tudo isso, tá, tem que ser avaliado. Quando eu faço, por exemplo, os protocolos, eu até coloquei já no link da minha bio, que a gente tem um protocolo low carb alinhado, mais jejum intermitente alinhado ao ciclo circadiano, que é um protocolo até assim, gente, super acessível, ele é bem barato mesmo. E aí eu fiz a dieta, mas vocês vão ver que ela tem índice de qualidade. Porque ela vai incluir as folhas, ela vai incluir os legumes, tá? Tem os shots para aumentar os fitoquímicos, então tudo faz diferença. Quando eu monto, eu já monto olhando tudo, porque senão realmente vai parar de fazer efeito, tá? Aí coloco também sobre a suplementação base do jejum, porque se você não come as vitaminas que você precisa, porque você está comendo menos, porque você quer emagrecer, então proporcionalmente o que você está fazendo? Reduzindo quanto você come. Então em percentual você está reduzindo quanto você come. Então você precisa provavelmente fazer a suplementação para não diminuir. Ah, mas eu só como coisa saudável. Mas gente, tem vitamina que não vai dar, tá? Ah, se você fizer umas coisas assim bem específicas, que às vezes eu até monto no programa Luz aqui para as pessoas, tipo, ah não, eu quero muito ser natural, beleza, faz o shot de ferro que eu já postei também, que tem coentro. Vocês sabiam, né, gente, que coentro é o alimento que mais tem ferro na tabela de alimentos da Unicamp, que representa os alimentos do Brasil? Muito mais que a carne, era 87 se eu não me engano, e a carne são 3, tipo, é bem longe. Então assim, dá pra você fazer o shot, dá pra você ter algumas coisinhas que vão aumentar suas vitaminas sem você usar o polivitamínico. Mas é muito mais difícil, porque você tem que fazer esse negócio todo dia e você não pode errar e tem todas as coisinhas ali que você tem que seguir. Então eu acho mais fácil usar um polivitamínico, tá? Quem quiser pode me mandar um pedido que eu tenho o link que dá R$50 de desconto. Preciso também postar isso aqui. Nossa, tem muita coisa pra postar. Adoro falar de nutrição e jejum. Mas aí tem a suplementação base que dá pra vocês comprarem, tá? E aí então, qual que é o ponto agora pra gente voltar aqui? Pausei, né, pra responder as dúvidas. O jejum intermitente, ele faz muita diferença na nossa vida quando a gente faz ele da maneira correta, tá? Então, se você quer fazer o jejum intermitente para regular o seu ciclo circadiano, faça a sua última refeição mais cedo. Ah, mas eu treino de noite, tá tudo bem. Se não, faça a sua última refeição mais cedo. Se você quer fazer o jejum intermitente para prevenir de ter câncer e melhorar a sua resposta de glicemia, você pode fazer, porque ele vai melhorar o seu receptor de insulina, que chama IR, né? Que é o Insulin Receptor. Então você vai ter uma melhor captação de carboidratos, porque a sua insulina vai funcionar melhor. E isso, inclusive, vocês sabem, né, gente, que a insulina tem relação com massa magra? Ai, vamos contar outra parte. Se você ajustar o seu ciclo circadiano, você também tem uma melhora no seu ganho de massa magra. O que todo mundo quer, gente? Ter mais massa magra, menos gordura, se sentir bem bonito. Todo mundo gosta de ser bonito. Então, o ciclo circadiano ajustado também ajuda nisso e não inclui comer mais de noite, porque no outro dia você vai treinar. Eu não sei de onde tiraram isso, mas fisiologicamente... Não, na verdade eu sei. Eu acho que assim, porque o povo começa a falar uma coisa, aí como tá todo mundo falando... né? Aí todo mundo começa a partir do princípio que é verdade, porque todo mundo fala, e aí um compartilha o que o outro falou, aí viu compartilhando, aí pronto, virou verdade. Mas, gente, não é verdade. Comer mais de noite, porque você vai treinar no outro dia de manhã, não é alinhado ao seu ciclo circadiano. Ah, mas quem treina muito tem que comer mais carbo. Então, coma mais carbo, principalmente na hora que o seu corpo mais absorve carboidrato, que é quando? Durante o dia, tá? É durante o dia, você soca carbo aí no seu almoço, pega, bota um suplemento depois do seu, uma massa aí depois do seu treino, você pode aumentar seu carboidrato. Inclusive eu postei meu cliente, né, o João, que ele ganhou 2 kg de massa magra. Isso, fazendo a última refeição mais cedo no dia que não treina. Então, ajustar o ciclo circadiano melhora a sua resposta de treino, melhora inclusive a sua recuperação muscular, porque existe uma relação da autofagia com isso, tá? E comer a mais de noite não faz sentido nenhum, porque você vai treinar no outro dia de manhã. Não faz sentido nenhum com a sua necessidade metabólica, viu? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado também com as coisas que a gente vê e sai repetindo, né? Eu posto, assim, as coisas aqui com muito cuidado mesmo. Por isso que o pessoal fala assim, ah, mas posta mais disso, posta mais disso. Eu estudo bastante, né? Ah, fez doutorado, tá, mas a gente tem que sempre continuar estudando, atualizando, né? Não adianta. E aí, então, eu posto com muito cuidado, por quê? Porque eu sei que existe também uma autoridade e um cuidado na hora da gente falar alguma coisa,
para não falar errado e sair aí compartilhando um monte de coisa que não seria a verdade, né? Então, pode ser que eu erre, todo mundo erra, ok, mas a gente precisa ter cuidado com a desinformação, porque muitas vezes ela vem dos nossos próprios compartilhamentos de coisas erradas, tá? Inclusive o jejum intermitente, que é super benéfico para a maioria das pessoas, até foi incluído na... Como que chama, gente? Não é nem do Ministério da Saúde do Brasil, que é dos Estados Unidos de Diabetes, do Guia Internacional de Diabetes, tá? Para melhorar a glicemia. Então, assim, ele tem muito efeito positivo, ele ajuda em muita coisa e o pessoal às vezes quer falar mal. E aí não é por conta do que o jejum é ruim, é porque a pessoa só de pensar que vai ter que ficar sem comer, acha capaz, já desce a lenha falando mal. Não parou para estudar um A. Eu, gente, não fazia jejum intermitente, não indicava para as pessoas antes de fazer meu doutorado, porque eu não sabia. Aí eu fui fazer doutorado, eu falei, quer saber? Eu sempre escuto falar mal, mas e daí? Eu parei para estudar? Não parei para falar se eu vou sentar, estudar como quem vai ser doutora nisso. Aí eu fui, estudei, e aí hoje eu conto para vocês. Sim, na faculdade a gente não aprende jejum intermitente. Tudo bem que eu formei faz 1000 anos, mas assim, do que eu perguntei pro pessoal, a gente, pelo que eu entendi, não tem jejum intermitente na faculdade. É uma coisa que ainda não foi incluído ali, sabe? Já tem outras coisas para aprender de nutrição. Então é uma área que não é todo mundo que sabe conversar sobre e às vezes muitas pessoas vão falar mal. Mas o jejum intermitente, quando você vai parar para ver os estudos, quando você aplicar na sua própria vida, você vai ver que ele tem sim muitos benefícios, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham principalmente entendido que vale sim a pena fazer jejum intermitente, porque regula seu ciclo circadiano, que é seu ciclo de hormônios. Você vai prevenir de ter câncer, vai prevenir de ter diabetes. Você pode ter um corpo mais definido, que tem relação inclusive com a sua massa magra, tá? Você vai ter uma resposta neuronal melhor e você pode inclusive desenvolver mais autocontrole diante do seu apetite. Porque, gente, vontade de comer, todo mundo tem. Mas a vontade de comer não é uma necessidade fisiológica. Entendeu? Se a gente comesse só quando tava precisando comer, não tava ninguém acima do peso. Porque o organismo não pede pra você comer calorias extras. O organismo pede pra você comer aquilo que você precisa comer. Então, a maior parte da nossa fome, né, que é um dos motivos que eu vejo o pessoal falando assim, não quero fazer jejum, não vou passar fome. Então, mas eu vou perguntar, você é uma pessoa que tá sempre ganhando peso? Será que quem tá passando fome tá sempre ganhando peso? Existe isso, passar fome, ganhar peso? Entendeu? Não. É porque a maior parte da nossa fome não é fome fisiológica. A fome fisiológica é aquela assim, o seu corpo precisa de comida, precisa mesmo, entendeu? Essa fome é fisiológica. A fome que as pessoas às vezes não conseguem lidar é a fome que a gente chama de hedônica. A fome hedônica, ela até a gente separada ali no nosso cérebro, tá? Eu estudei hipotálamo ali, tem no artigo que tá no meu Instagram fixado, né? Eco-hipotálamo. Então, assim, a gente tem lá que no hipotálamo a gente faz controle de fome. Qual fome? Fisiológica. Seu corpo precisa de nutrientes porque está faltando, você vai sentir fome. Mas o que é que a gente percebe? Que a maior parte da nossa fome ela não é fisiológica, ela é hedônica. A fome hedônica, ela é influenciada por hormônios associados ao estresse, à alegria, à TPM. Então, muitas vezes você vai pensar, não, mas eu tô com fome 10 horas da noite, jantou às 8 horas, você não tá com fome 10 horas da noite. Geralmente é fome hedônica ou simplesmente o hábito de comer, tá? Mas isso atrapalha a sua definição corporal. E você também pode pensar, mas gente, eu já fiz 12 horas de jejum para coletar exame de sangue e não aconteceu nada. Aliás, se fosse muito perigoso, não pediam para todo mundo fazer, né, gente? Então, assim, tenta tomar cuidado com o que é que tá realmente te dominando. E aí quando a pessoa fala assim, mas eu tô com fome, fome de quê? Sabe aquele livro? É famoso, acho, fome de quê? Chama esse nome, não é? Então, assim, você tem fome do quê? Porque fome de verdade provavelmente não será. Porque se você comeu agora há pouco, você não vai estar com fome fisiológica. Você pode até estar com fome hedônica, mas fome fisiológica não. Então, você pode sim experimentar fazer o jejum intermitente para ter os benefícios. Mas serve para todo mundo? Não serve para todo mundo, não serve para gestante, então não vai dar jejum para criança. Tem gestante que inclusive faz jejum porque fica com náusea, janta mais cedo, só come no outro dia.
Mas aí, assim, não foi um jejum, tipo, porque aconteceu, entendeu? Elas vão falar assim, vou ficar 1000 horas sem comer. Não vai, né? Criança, então, assim, tem umas regras, tá? Mas o jejum, pelo menos o fisiológico de 12 horas é o indicado para a maioria das pessoas, grande maioria mesmo, tá bom? Ó, vou fazer uma próxima live sobre ciclos de jejum, já que vocês estão me perguntando aqui, tá, gente? E aí, então vocês podem ir acompanhando aqui, aí eu vou postar pra vocês. E já comentem, compartilhem a live, conversem comigo, respondam minhas caixinhas. Vamos interagir, que esse ano eu tô com vários projetos novos e gosto de conversar com vocês para fazer eles da forma mais querida possível para cada um de vocês e conforme eu percebo aí que vocês estão precisando, tá bom? Um grande abraço para todos e um beijo!